Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 26, beleza? E o que nós vamos ver hoje, tá? É atividades com relação à nossa última aula. Na nossa última aula a gente estava falando sobre ângulos formados por duas retas secantes dentro de uma circunferência e ângulo formado por duas retas secantes a uma circunferência com o ponto externo. Como assim, professor? Vamos lembrar aqui mais uma vez, pessoal. Nós temos aqui essa situação. Nós temos um ângulo interno, um ângulo X e os arcos AB e CD. O que nós sabemos é que X é igual ao arco AB mais o arco CD dividido por 2. Isso, pessoal, quando o ângulo é interno. Ângulo interno. E a outra situação é quando o ângulo é externo. Então, vamos ver aqui. Quando o ângulo é externo, ficaria mais ou menos assim. Aqui nós temos o arco AB. E nós temos o arco CD. E o ângulo é externo. Quando o ângulo é interno, você soma os arcos. Quando o ângulo é externo, você subtrai os arcos. AB menos CD dividido por 2. Beleza? Isso para ângulo externo. Então, vamos para as nossas atividades. Beleza? Então, o que nós temos aqui para hoje? Nas nossas atividades, nós temos a primeira questão. Diz o seguinte: em cada uma das figuras, vamos indicar por T o arco AB. Então, nós vamos indicar por T o arco AB e por S o arco CD. Então, aqui nós vamos T e aqui nós vamos S. Beleza? Então, determine a medida X em função de cada um deles. Como nós acabamos de falar, na nossa letra A, nós vamos ter o ângulo X. Como o ângulo X é interno, eu vou somar o arco AB com o arco CD e dividir por 2. E representar o arco AB por T e o arco CD por S e dividido por 2. Essa é a nossa expressão. E na letra B, como o ângulo é externo, o que nós vamos fazer? Por definição, nós vamos subtrair o arco AB do arco CD. Como o arco AB vale T, então X é igual a T menos CD vale S dividido por 2. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima ideia. Agora sim, vamos trabalhar com números. Na nossa questão 2, diz assim: determine X em cada uma das figuras. Pessoal, o que foi que nós acabamos de falar? Acabamos de falar que existem duas situações. Quando o ângulo é interno à circunferência e quando o ângulo é externo à circunferência. Nessas condições, eu posso escrever: quando o ângulo é externo, é uma soma. Quando o ângulo é interno, é uma soma. E quando o ângulo é externo, é uma subtração. Então, nós temos o arco AB 86 mais 28
dividido por 2. Então, x é igual a 86 mais 28 é 114. E 114 dividido por 2 dá quanto? Dá 57. Então, o ângulo interno é igual a 57 graus. E na nossa letra B, ângulo externo, nós vamos fazer o quê? Uma subtração. Então, será o arco maior, 92 graus, menos 56 graus, dividido por 2. Olha como é fácil. 92 menos 56 dá 38. E 38 dividido por 2 é igual a quanto? 38 dividido por 2 dá 19 graus. Beleza? Muito bem, esse é o valor que nós estávamos procurando. Fazendo a aplicação do que nós vimos é muito simples. Beleza? Então vamos para uma questãozinha mais curiosa. Não temos números aqui, precisamos buscar os números na nossa questão. Então a questão diz o seguinte: determine as medidas A, B e C indicadas na figura, sabendo que a medida AB é 125. Opa! AB é 125, então aqui é 125. E o arco CD é 65. Já facilita a nossa vida, pessoal. Por quê, professor? Pelo seguinte: quando nós queremos calcular o ângulo interno, no nosso caso aqui, é o B e o C. E o ângulo externo é A. O que nós aprendemos? Que o ângulo externo A é a diferença entre os arcos. No caso, 125 menos 65 dividido por 2. 125 menos 65, nós vamos ter 12 menos 6 é 6. 60 dividido por 2, o ângulo A é igual a 30 graus. Beleza? Matamos aí a primeira ideia, a primeira charada, o valor de A é 30 graus. Eu quero agora calcular o B e o C. Se você observar bem, o cálculo do ângulo B é o ângulo interno. E o ângulo interno você vai somar o arco de 125 mais o arco de 65 e dividir por 2. Então, o nosso ângulo B vai ser 125 mais 65 dá 190 graus. 190 graus dividido por quanto? Dividido por 2. 190 graus dividido por 2 é igual a 95 graus. Beleza? Então, nós já temos aí o valor de A, 30 graus, o valor de B, 95, mas, professor, e o valor de C? Muito simples, pessoal. Nós já sabemos que o ângulo B mais o ângulo C dá 180 graus. Pode olhar, eles são suplementares. Se o B é 65, mais C igual a 180, basta você mandar o 65 para cá de sinal trocado e encontrar o valor de C. C é igual a 180 menos 65 graus. Porque o nosso B... Opa! O nosso B deu 95. Então, é 95. Beleza? Vamos corrigir aqui. 95. 65 é o arco. Então, 95. 180 menos 95 dá 85. Agora sim. Aí sim, temos o valor de A, o valor de B e o valor de C. E fechamos a nossa questão 3. Beleza? Muito bem. O que nós temos agora? Nós temos
à questão 4. Muito bem. Na nossa questão 4, o que está pedindo é quanto mede o arco CD. Então, nós podemos chamar o arco CD nós podemos chamar de X, tá bom? Então, por definição, o ângulo externo 35 graus é igual ao arco maior 157 menos o arco menor X dividido por 2. Beleza? Muito bem. Como resolve isso então, professor? Esse arco X, não esqueçam, é a medida do arco CD. O 2 está dividindo. Ele vem para cá como? Ele vem para cá multiplicando. 2 vezes 35 é igual a 157 menos X. 2 vezes 35 é 70, igual a 157 menos X. Para me calcular o valor de X, vamos fazer aqui uma troca. O 70 vem para cá de sinal trocado e o X vem para cá de sinal trocado. O X é negativo, fica positivo. 157 conserva. E o 70, que é positivo, vem negativo. Então, quanto vale 157 menos 70? 7 menos 0 é 7. E 15 menos 7 é 8. Se x é igual a 87, isso quer dizer que o arco CD é igual a 87 graus, que é o que nós estamos procurando. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, até agora, tudo que a gente tem aplicado são as duas regrinhas de ângulo interno à circunferência e ângulo externo à circunferência. Uma você soma e outra você subtrai os arcos dividindo por 2. Beleza? Muito bem. Mais uma questão. Nossa, como será essa questão? Acompanhe comigo a ideia. Nós temos aqui, considere os dados na figura abaixo. Podemos dizer que x dividido por y vale quanto? Será A, será B, será C, D ou E? Então, vamos calcular, ok? Então, o que acontece? Eu preciso descobrir o valor de x e y e desenvolver a nossa ideia. Vejam aqui. Se eu disser que x é ângulo externo, eu vou fazer a subtração do arco maior 120 graus menos o arco menor, que é y, e dividir por 2. Beleza? Então, nós percebemos que esta expressão tem duas incógnitas e fica inviável resolver essa expressão, a menos que eu conheça uma delas. Então, pelo ângulo externo, nós ainda não vamos conseguir. Agora, pelo ângulo interno, nós podemos fazer o seguinte. Vamos separar aqui para não misturar as coisas. Eu tenho o seguinte. O ângulo interno é 100. E pelo ângulo interno, o que nós fazemos? Nós somamos o arco maior, 120, mais o arco menor, y, e dividimos por 2. Beleza? Então, esse 2 que está dividindo, vem para cá multiplicando. 2 vezes 100, 200. Igual a 120 mais y. O 120 vem para cá de sinal trocado. Então, nós vamos ter 200 menos 120 igual a y. Quanto é 200 menos 120? 80. Fechou? Opa! Eu já tenho o valor de y. Já vai me ajudar a resolver a ideia inicial. Agora eu tenho y. O que acontece? Substituindo o y pelo valor que nós encontramos, nós vamos ter 120 menos 80 dividido por 2.
Quanto é 120 menos 80? 40. E 40 dividido por 2 é igual a 20. Beleza? Agora sim. O que eu posso fazer para calcular x sobre y? Quanto foi que deu x? O x deu 20. Quanto foi que deu y? Deu 80. Se você simplificar tudo por 20, vai dar 1/2. 1/2 não, 1/4. Mas 1/4 não tem aqui, professor. Tem sim. Se você dividir 1 por 4, você vai encontrar 0,25. E a nossa resposta é a letra C. Que maravilha! Beleza? Muito bem. Muito bacana essa questão, pessoal, porque nós usamos as duas regras ao mesmo tempo e ainda respondemos uma perguntinha a mais, a razão entre os valores de x e y, beleza? E vamos fazer mais uma para encerrar a nossa aula. O que nós temos aqui é o seguinte. Na figura abaixo, o arco AB mede 120. Então, aqui seria 120. O arco AB. Beleza? E diz mais, se x é igual a 2y, quanto vale x menos y? Então, eu preciso saber quanto vale esses dois ângulos, o ângulo x e o ângulo y. Vamos para as informações. Se x é igual a 2y, então eu posso substituir esse x por 2y. Mas lembrem-se que este ângulo desconhecido aqui é um ângulo inscrito. Lembra da ideia do ângulo inscrito? Ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Então, o ângulo C é igual ao arco AB dividido por 2. Então, o ângulo C vai ser 120 dividido por 2. E 120 dividido por 2 é quanto, pessoal? 120 dividido por 2 é 60 graus. Eu tenho agora esse valor aqui igual a 60 graus. Vai me ajudar? Vai me ajudar e muito, e muito. Como assim, professor? Vocês não lembram a soma dos ângulos internos de um triângulo? Y mais x mais 60 igual a 180, soma dos ângulos internos. Nós sabemos que, por definição, no nosso enunciado, o x vale 2y. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2y mais 60 igual a 180. Quanto é y mais 2y? 3y. O 60 vem para cá de sinal trocado. Fica 180 menos 60. Tá? 3y é igual a 120. E o 3 que está multiplicando vem dividindo. 120 dividido por 3 é igual a 40. Opa! Eu já tenho o valor de y. Eu quero calcular x menos y. O que nós sabemos sobre o x? Que o x é o dobro, ou x é o dobro de y. Se x é igual a 2y, então x é igual a 2 vezes 40. X é igual a 80. Que maravilha! Tenho agora x e y. Agora eu posso calcular o valor de x menos y. E x menos y vai ser 80 menos 40, que é igual a 40. Temos essa resposta? Temos sim, a nossa resposta está aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí. Agora sim, nós podemos encerrar a nossa aula. Finalizamos a nossa aula agradecendo a todos a participação, a audiência
E nos vemos na próxima aula, pessoal. Valeu! Até a próxima! Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, ali? Olha só, gente, professora Vera chegando aqui para aquela nossa viagem de toda semana pela língua portuguesa, que hoje vai acontecer na unidade 6, capítulo 2, gênero textual, lei, tá bom? Gente, é o seguinte, pegando o nosso passaporte, para que a nossa viagem seja bastante proveitosa e enriquecida, né, pelo nosso livro que é top das galáxias, ok? Preparados? Então vamos lá. Sobre o texto lei, meus amores, a lei é um texto normativo cuja função é regulamentar condições ou regras para os cidadãos viverem em sociedade. Tá? Isso é importante. A gente procurou um conceito bem simplificado para que você entenda, ok? Caso as leis não sejam cumpridas, nós sabemos que podem haver as chamadas sanções, ok? As leis são emanadas pelo poder legislativo, tá? Que é representado por vereadores, deputados e senadores, mas precisam ser sancionadas pelo poder executivo, representado por prefeitos, governadores e presidente da República. As leis geralmente se estruturam em artigos, capítulos e seções, tá? Além disso, elas são marcadas por uma linguagem que se pretende mais precisa. Tem que ser precisa, concisa e objetiva. Afinal de contas, são leis, né? Não precisa estar aquela coisa muito cheia, né, de fala, de escrita. Tem que ser precisa, concisa e objetiva. Estrutura do texto de uma lei. Nós temos até aqui, viu, gente? Tá no nosso material, né, no nosso passaporte. Aqui só a parte inicial de uma lei, tá? Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Temos aqui o número da lei, a data, tá? Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Aí você vê o comecinho, né? A Presidenta da República, outros tempos, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Isso aqui é só o comecinho de um gênero textual lei, para que vocês já tenham assim uma visão da estrutura, tá? O texto de uma lei possui uma estrutura fixa. A primeira parte desse texto é chamada, que nós temos aqui, viu? Preliminar. E compreende os seguintes itens. Primeiro item, epígrafe. O que é a epígrafe, professora? Bom, você vai encontrar na epígrafe, tá, o tipo de composição. Que tipo de lei? É uma lei? É uma emenda constitucional? Tá? Você vai encontrar ainda o número que ela recebe e a data em que foi sancionada. Aqui você vai encontrar, no caso aqui, você vai encontrar o número da lei, tá? A data, tá? E aí você já tem uma noção, tá? Do que você vai localizar, do que você vai encontrar no epígrafe. Temos ainda a ementa ou rubrica. O que você vai encontrar na ementa ou rubrica? Ela vai apresentar de forma resumida e clara o conteúdo da lei. Importante, tá? Resumida e clara. Se é lei, ela não pode deixar aberta aí as possibilidades de outras interpretações. Ela tem que ser objetiva, focar no que ela realmente quer, tá? No que ela quer determinar. Temos ainda o preâmbulo. O preâmbulo, ele indica a autoridade, o órgão ou a instituição que reconhece essa lei. Ou seja,
que a decreta, tá? E a autoridade que a sanciona. Então essa parte aqui é muito importante. Você saber de onde vem essa lei, quem sancionou, tá? A partir de que ela se fundamenta, isso é importante você saber, tá? E o que é mais importante ainda? Além da parte preliminar, o texto de uma lei é composto da parte normativa, que vai ser dividida em capítulos, seções e subseções. E isso é de extrema importância. Ah, professor, onde é que eu vou usar isso? Eu não vou ser nem advogada, eu não vou ser nem... Mas você tem que ter conhecimento. De repente vai se deparar, ou porque vai trabalhar com alguma coisa parecida, ou porque vai encontrar no seu livro, ou porque precisa estar por dentro das leis, né? Que o nosso país, né? Como que a gente diz? Das leis que normatizam todas as situações em nosso país, isso em âmbito federal, em âmbito estadual ou municipal. Deparando-se com uma lei, você vai ler, e é bom você entender o que você vai encontrar nesse texto-lei que você vai ler, tá bom? O artigo é a subseção básica da lei e é indicado pela abreviação artigo, tá? Esse ART, ok? Seguida de um numeral ordinal, que vai até o 9º, ou cardinal, do 10 em diante. Isso é importante que você saiba. E também é importante que você saiba que o artigo, ele se subdivide, tá? Ele se organiza em parágrafo, inciso, alínea e título, tá? Aliás, item. Então, o parágrafo, o que é o parágrafo? É o desdobramento da norma do artigo. Ele vai complementar a lei ou vai apontar uma exceção. Ele é indicado pelo símbolo que você está vendo bem aí, né? O parágrafo, seguido de um numeral ordinal ou cardinal, como no artigo, tá? Quando ele é único, indica-se parágrafo único. Você vai ver no nosso livro didático que você vai encontrar esses modelos aí, vai encontrar 1 ou 2 modelos, se não me falha a memória. O próprio texto indica isso para você. E aí você vai entender na prática, na leitura, o que estamos falando para você aqui, tá bom? O que é o inciso? O inciso é o desdobramento do artigo ou do parágrafo. E ele é indicado por algarismo romano, tá? Você tem isso aqui no nosso livro. A alínea é o desdobramento do artigo, inciso ou parágrafo, indicado por letra. Veja a diferença aí do inciso para a linha, tá? E o item, como a última parte em que se divide aí, como nós colocamos para você, né, o artigo. Então, o que é o item? É o desdobramento da alínea, tá? E é indicado por numeral cardinal. Então, você vê que todos esses elementos, essas subpartes do artigo, estão relacionadas entre si. Tudo isso no texto-lei. Ok, meus amores? A parte final de uma lei determina a sua implementação. Nela, a assinatura das autoridades competentes e a localização no tempo e no espaço, tá? Além da referência a 2 acontecimentos da história do Brasil. Como assim? Olha só, se referir à esfera federal, você vai ter dentro dessa lei, do texto-lei, a referência a que acontecimento se refere. Independente se for da esfera estadual ou municipal, vai referir-se a situações dentro do nosso território federal. Não faz sentido no Brasil uma lei que vai o quê? Sancionar alguma coisa do exterior? Não faz nenhum sentido. Tudo no território federal, ok? Toda lei é publicada na íntegra no Diário Oficial. O que é o Diário Oficial? É um jornal oficial que divulga leis e atos dos poderes sobre legislativo, judiciário e executivo. Contudo, o Diário Oficial é comum, tá? É comum, a parte do Diário Oficial, que os cidadãos se informem sobre as mudanças da legislação também
em notícias e reportagens. O Diário Oficial é, sim, um tipo de jornal oficial, mas não é o único veículo através do qual os cidadãos, nós, nos informamos sobre as mudanças na legislação, tá? Mas também temos como canais as notícias e as reportagens. Você vai ver aí que na TV, por exemplo, quantas vezes você fica por dentro do que acontece, As leis que são promulgadas, que são sancionadas, elas são divulgadas nos jornais, na TV, tá? Se são divulgadas na TV, também vão ser divulgadas nos jornais impressos, ok? Mas o jornal oficial para a divulgação das leis é o Diário Oficial, ok, meus amores? Bom saber sobre a lei. Ela tem uma linguagem impessoal e generalista, tá? Própria ao objetivo da lei, essa linguagem. Destaca o que se deve fazer, que é a prescrição, e o que não se deve fazer, que é a interdição, tá? Então ela vai colocar para você o que pode ser e o que não pode ser. E desse modo ela vai expressar a obrigatoriedade para o sim ou para o não. Para a prescrição, usam-se os verbos como dever, tá? E locuções estruturadas com o verbo ter. Para a interdição, usa-se o verbo dever precedido do advérbio não. Você vai ter isso aí exemplificado no seu livro. Então eu peço que você faça uma leitura, tá bom? Repetindo, para a prescrição, você vai usar os verbos como dever, tá? E outros, mas o dever é um exemplo, tá? E locuções estruturadas com o verbo ter. Para a interdição, para o que não pode, usa-se o verbo dever precedido do advérbio não, tá? Então aí, o que pode e o que não pode e como isso é construído dentro da lei. Para você internalizar, página 208 aí, modelo aí de lei, o número da lei, a data, o que ela estabelece, para você responder aí, tá? Letra A, o que essa lei estabelece? Letra B, quem decreta essa lei? Letra C, qual foi a responsabilidade da Presidenta da República em relação a essa lei? Gente, isso aí foram outros tempos, tá? 2014, não vamos confundir. Então você vai responder com base no que nós temos aí. E esses elementos todos estão aí para você ler, e responder como uma forma de internalizar. Temos ainda na mesma página outra situação, tá? Letra A. Você conhece esse estatuto? Você sabe do que ele trata? Aqui está só o indício para você. Se você quiser se aprofundar, você pesquisa, tá? Você vai atrás para pesquisar que você encontra. Tem até o endereço aqui, viu, gente? Você olha, está no seu livro, tá? Não esqueça. Aí, letra B. Agora, analise as informações apresentadas no trecho acima. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado? Tá, você vai olhar aí. Letra C. O que essa lei determina? Letra D. Quem foi o responsável por aprová-la? Então, a partir do que nós temos aí, você vai responder e internalizar, tá, o nosso conteúdo de hoje, que é o gênero textual lei. Bora de leitura? E a leitura é justamente aí, parte de uma lei. Gostaria que vocês, inclusive até você pode olhar agora no seu livro, páginas 206 e 207, para você já ter uma noção, tá? Bem aqui, uma noção do que você vai ler aí, tá? 206 e 207. Você vai ler, leia com atenção. Ficou alguma dúvida? Releia. Ou seja, quantas vezes for necessário, você vai ler para ter uma noção e você ir identificando
todas as partes do gênero textual lei que nós falamos hoje a partir dessa aqui, tá? Olha aqui, incisos, artigo, parágrafos, ok? Quem sancionou, a que se refere, tudo que nós falamos aqui, você vai ter a oportunidade de, nessa leitura que está sendo indicada pelo seu livro, pelo nosso livro, você chegar à conclusão do que você entendeu, até onde você entendeu. E o que não entendeu, correr atrás. Muita leitura. A leitura sempre resolve. Ok, meus amores? Como sugestão de atividades, nós temos aí as páginas 208, 209, 210 e 211. Eu sempre digo isso, tá, gente? É importante você responder, porque quando você vai responder as atividades, você vai perceber até onde foi o seu conhecimento. Então, ficou faltando algo? Pegue o seu livro, naquela unidade, naquele capítulo, tá relacionado à aula, e faça uma nova leitura. Com certeza, a leitura vai lhe ajudar e muito, tá bom? Ainda nós temos os boxes, anote aí, que você vai fazer uma nova leitura. Leia, releia, quantas vezes for necessário, tudo sobre o gênero textual lei. Tá bom? Quais são as páginas? 208, 209, 210 e 211. Combinado? Gente, é importante demais a leitura. A leitura nos abre todas as portas. E quando nós falamos em leitura, não nos referimos só às aulas de português, não. Se você pratica a leitura, você vai ter êxito no estudo de todas as disciplinas, porque você vai estar trabalhando a sua compreensão e interpretação. Muitas questões são perdidas, até em matemática, acredite se quiser, por uma leitura mal feita. Então, exercitemos a nossa leitura. Tá bom, gente? Ficando por aqui, na certeza que semana que vem, eu e Eli estaremos novamente com você. Olha só, pandemia não acabou, viu, gente? Portanto, que os nossos cuidados permaneçam. Se cada um fizer a sua parte, juntos, vamos vencer esta pandemia, porque Deus vai nos ajudar. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!